Olá, meus queridos, tudo bem? Um prazer muito grande poder falar e meditar na palavra de Deus com você. E há uma parábola que Jesus contou que me chama muito a atenção. É a parábola que está no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 em diante. Ele fala da vida de um homem rico e Lázaro, um mendigo que jazia na porta daquele. Diz assim o texto da palavra de Deus: Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo homem mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males. Agora ele é consolado e você é atormentado. E além de tudo, está colocado entre nós um grande abismo, de modo que se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele respondeu: Então rogo-te, ó Pai, que envies à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse: Estes têm a Moisés e os profetas, que os escutem. Então ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve a Moisés nem os profetas, tão pouco creem, ainda que algum dos mortos ressuscite. É impressionante essa palavra na qual Jesus está meditando, na qual ele está falando aos seus discípulos, e aqui eu acredito que ele está falando ele fala de nomes, ele fala de nome de pessoas, né? Isso aqui é um fato, não é apenas uma parábola. Eu acredito muito de que Jesus estava falando de uma cena real, de algo que aconteceu na história do homem. E, queridos, quero falar para você que, na verdade, nós vemos ali que esse homem, o homem rico, ele vivia de forma esplêndida e regaladamente. Ele teve a oportunidade de fazer amigos com as suas riquezas. Mas a vanglória da vida, o orgulho, a luxúria insensível não deixou ele perceber Lázaro na sua porta. Ele poderia ter feito amizade com Lázaro, poderia ter conquistado a amizade de Lázaro, e você pode ter certeza de uma coisa: aqueles gastos desnecessários, ele não se importava frente à necessidade do próximo, que era Lázaro que estava na sua porta. E eu quero falar para você, sempre aparecerão Lázaros, e os Lázaros são as oportunidades que chegam de forma inesperada na nossa porta. Chegarão Lázaros na tua vida. O desejo e a necessidade de Lázaro não sensibilizou o homem rico. A Bíblia fala aqui que morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E que também morreu o rico e também foi sepultado. Olha a diferença. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E quanto ao rico,
quando ele morreu, a Bíblia apenas fala que ele foi sepultado. E no Hades, quando ele estava lá no Hades, ele viu ao longe, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Nesse momento aqui, ele descobre que Lázaro era o instrumento de Deus para a vida dele, para que ele pudesse alcançar a salvação, para que ele pudesse alcançar a bênção de Deus. Ele não foi para o Hades, não foi para o lugar de tormento porque ele era rico, foi porque ele era miserável, foi porque ele não ajudou. Deus proporcionou com que Lázaro fosse um instrumento nas mãos de Deus para que ele fosse alcançado com a bênção de Deus. Mas ele não se importou. E eu quero falar para você, todo homem, todos nós temos um Lázaro na nossa vida, temos um Lázaro à nossa porta. Qual é o seu Lázaro? Quem é que está na porta? Quem é que Deus colocou para ser instrumento de salvação para a tua vida? Para alcançar você, para que essa pessoa testemunhe de Cristo para você. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Lázaro era lambido pelos cães enquanto ele estava vivo, por causa das suas chagas. E agora o rico era lambido pelas chamas que o atormentavam. Esse homem teve uma grande oportunidade de alcançar a bênção de Deus na sua vida, mas ele desprezou, ele deixou passar. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá que não deve passar. Que nós não devemos perder a oportunidade de conhecer a Deus ajudando o próximo. E Lázaro era a chave, era um instrumento que Deus ia usar para alcançar a vida do rico. Mas ele não deu importância. Lázaro foi desprezado. E agora, lá no Hades, o rico percebe que Lázaro era útil. Mas agora já era tarde demais. Não dava para fazer mais nada. E ele não tinha como se arrepender lá. Ele estava arrependido de não ter se arrependido em vida. Quantos Lázaros não aparecerão na nossa vida para que nós tenhamos a oportunidade de falar a ele? O rico negou as migalhas para Lázaro. E agora ele também não merecia nem sequer uma gota de água para saciar o seu tormento. E ele pede para o pai Abraão, permita que Lázaro molhe, o dedo na água. E o pai Abraão fala, olha filho, há um abismo muito grande colocado entre nós. Tanto que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem os que quisessem passar de lá para cá também não poderiam. Porque está colocado um abismo. Eu quero te perguntar, nesse momento, qual é o abismo que nos separa? O abismo social, o abismo das riquezas, o abismo cultural. Nós somos separados por abismos. Preste muita atenção. Não deixe que isso separe a tua vida dos outros. Enquanto ele estava em vida, ele poderia ter alcançado a bênção de Deus para a sua vida. Lázaro era a oportunidade que ele tinha de ser alcançado por Deus. E aqui, no verso 27, dizendo, ó pai Abraão, permita e me envia à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Preste atenção, 5 irmãos. Olhe bem a atenção na minha mão aqui, 5 irmãos. Aqui, queridos, eram 5 ministérios, a família desse rico seria alcançada. Como? Pelo profeta, pelo apóstolo, pelo profeta, pelo evangelista, pelo pastor ou pelo mestre da palavra. Então, seriam alcançados a vida dele, iam ser gerados naquela vida, naquela família, naquela geração, nos parentes do rico, os 5 ministérios. E ele seria alcançado. Aí pai Abraão diz para ele, olha, eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Então o rico disse a ele, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. E pai Abraão diz assim, olha, Abraão porém lhe disse, se não ouve a Moisés nem os profetas, tampouco crerão ainda
que quando alguém dos mortos ressuscite, aqui está falando de Cristo, está falando que eles não acreditariam, mesmo que o Cristo ressuscitasse e falasse a eles, eles não acreditariam que era o Cristo ressuscitado. Olha as oportunidades que têm aparecido na sua vida, as oportunidades que você tem, às vezes, deixado passar. Eu deixei muita oportunidade passar na minha vida, mas quando Cristo veio, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu abri meu coração para entregar a minha vida a Jesus. E eu quero falar para você nesse momento, nessa hora, você que está vendo esse vídeo, talvez a oportunidade, há um Lázaro na sua vida. Eu posso ser esse Lázaro na sua vida, para que você seja alcançado com a bênção de Deus, com o poder de Deus. Eu tenho certeza que você já passou por muitas situações difíceis e que você não tem encontrado uma saída. Mas eu quero falar para você que Cristo é a saída, que Cristo é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, precisamos conhecer o Cristo, porque o Cristo é a verdade. O Cristo é quem nos liberta. O Cristo é quem nos traz libertação e nos leva de volta para Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você aproveite essa oportunidade de abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e fazer a obra que Ele tem que fazer na tua vida, satisfazendo a vontade de Deus. Eu quero que você, onde você está, que você feche os teus olhos, que você abra seu coração para que possamos orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças, Pai, porque oportunidades vêm, o Senhor usa instrumentos dos mais diversos, Pai, para nos alcançar. E na vida do rico aqui, Senhor nosso Deus, o Senhor usou Lázaro para que fosse um instrumento na vida desse homem rico que gastou toda a sua fortuna de forma desnecessária e poderia ter abençoado a vida de Lázaro, acolhido Lázaro. E o Senhor usou Lázaro para que ele pudesse conhecer a tua palavra, para que ele pudesse ser alcançado, para que ele pudesse ser salvo no Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que me assiste nesse momento, salva a vida dela, salva a família dela, salva, Senhor nosso Deus, os filhos dessa pessoa, Pai. Eu quero orar agora, Pai, quero pedir, Pai, clamar a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor sobre essa vida, Pai. Envia Teus anjos que acampem-se ao redor dessa família, dessa vida que está me assistindo agora. Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam colocados, Pai, com a espada desembainhada para levar, Senhor nosso Deus, libertação na vida dessas pessoas. Pai, nós queremos aqui, Pai, honrar o Teu nome, bem dizer a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir que a Tua graça os alcance, que a Tua graça, Pai, se manifeste na vida dessa pessoa que está nos assistindo agora, Pai. No nome de Jesus, Pai, que ela possa estar reconhecendo a Tua presença, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, como o único sacrifício capaz de trazer liberdade, de trazer libertação para essa vida, Pai, e nós oramos crendo na Tua palavra, crendo na libertação, crendo, Senhor nosso Deus, na verdade, crendo no conhecimento da verdade, Pai. E nós oramos a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero sinceramente que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja te alcançando a tua casa, o teu trabalho, mas principalmente alcançando a sua alma, alcançando o seu coração e dando a você uma nova vida. Porque Ele veio para dar vida e vida com abundância. É essa vida plena que Cristo quer te dar. Que Deus te abençoe.